Boa noite pessoal que está entrando. Eu vou trazer aqui o nosso convidado de hoje, cara músico, produtor musical, antes de tudo, cristão, católico, um grande filho de Deus, convidando para cá André Bolela. Agora eu já estou vendo o André, não sei se ele me ouve, se eu Tô te vou ouvindo, ouvir bem. Marcelo. Tudo bem, querido? Maravilha, tudo jóia. Muito boa noite aí, Deixa eu ver muito se eu consigo dar uma bem-vindo. clareadinha aqui. Tá meio escuro. Ah, mas tá bem, eu tô te vendo bem, pelo menos. Então, beleza. Tá ótimo, então. Muito legal. Então, muito bem-vindo ao Testemunha em Casa. Vocês que estão entrando, muito bem-vindos ao Testemunha em Casa. Hoje temos a grande satisfação de receber o André, um cara que eu conheço há muitos anos, tinha perdido todo o contato, mas É foi verdade. bom recuperar esse contato aí, né? Tanta estrada, tanta história que tem o André para contar e hoje vai partilhar um pouquinho aqui com a gente, né? Antes da gente começar essa partilha, só aqueles avisos aqui, rapidinho. Mandem os aviõezinhos, chamem a galera toda aí para ver. Clica no coração, estamos aí. Só para a gente lembrar, a gente vai falar um pouco mais disso, mas temos Ralé de Franca sendo transmitido ao vivo pelo YouTube neste próximo fim de semana. Então, galera que ainda não curtiu lá o canal do YouTube do Ralé Franca, já vai lá. E temos ainda na timeline do testemunho, ainda existe o QR Code. Se você quiser fazer uma doação para o Ralé Franca, seja muito bem-vindo, use esse recurso nosso. Muito bem, boa noite de novo, André. E, bom, aqui no Testemunho em Casa, normalmente, a gente já recebe o convidado e já pede para começar bem, né? Para que a gente já comece fazendo uma oração como tem que Opa! ser propriamente dito. E Deixa eu aí, pegar a enxada aqui, peraí. maravilha! Aí, ao contrário do que é na maioria das casas, que o anfitrião acaba fazendo oração, a gente sempre pede que o nosso convidado comece aí puxando oração. Então, por Sem favor. nenhum problema. Tamo junto, tamo junto. Agradecer a Deus por esse dia, né? Por essa oportunidade dos nossos encontros, dos reencontros. É por Deus mesmo que isso tudo acontece. É por Deus que a gente está de pé nesse tempo. Por graça e misericórdia de Deus. Então, cantar uma música que muitas vezes me acompanhou em muitos momentos fortes de oração. Eu espero que esse mesmo Jesus que a gente vai chamar agora, ele esteja conosco, nos inspirando, nos conduzindo nesse tempo que vamos partilhar um pouco das nossas vidas. Queria poder dizer em palavras o que sinto agora. Queria poder dizer para todos que o Senhor é meu amigo mais querido, minha história de amor. E quando eu ouço a tua voz me chamando pelo nome, eu sinto uma saudade, uma vontade de viver. E eu te chamo, Jesus, venha viver junto a mim. Venha me dar essa vontade, essa alegria de viver. E eu te chamo, Jesus, venha viver junto a mim. Venha me dar essa vontade, essa alegria de viver. Vem, Santo Espírito de Deus, nesse lugar. Visita aqui a minha casa, visita lá também a casa do Marcelo. E principalmente visita a casa de todas as pessoas que vão estar conosco nesse tempo. Traz aquele consolo que hoje nos é necessário.
para que cada vez mais a gente se sinta parte de Deus, se sinta filho de Deus, se sinta amado por Ele. Que esse tempo seja um tempo de muitas lembranças, mas principalmente que esse tempo seja o tempo do encontro. Que a nossa partilha seja um motivo para que a gente possa encontrar esse mesmo Deus que por tanto tempo nos alcançou, por tantas histórias Ele nos alcançou. Vamos relembrar tantos momentos que a gente viveu juntos e partilhou a vida, mas sempre Deus estava conosco. Ele era sempre o motivo para esse encontro. Então que Ele possa se fazer presente nesse tempo, nessa hora, que o Santo Espírito possa realmente fazer por nós. E eu te chamo, Jesus, venha viver junto a mim, venha me dar essa vontade, essa alegria de viver. E eu te chamo, Jesus, venha viver junto a mim, venha me dar essa vontade, essa alegria de viver. Mãezinha, esteja conosco também. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. 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 Que oração maravilhosa. Essa música é muito abençoada mesmo, né? Essa é do Maurinho que esteve aí com vocês dia desse. Sim, né? Sim. Maurinho, o grande Maurinho esteve aqui, foi muito legal. Mas essa música mexe fundo, né? Já tem um jeito maravilhoso de começar aí esse nosso papo. Né? E ela é toda simples, né? Ela é tão simples e ao mesmo tempo tão profunda, tão tocante, né? São as coisas de Deus são sempre assim, na simplicidade. A gente que complica as coisas dele. Sempre. É isso aí, muito, muito tranquilo. Bom, vamos lá, começando aqui nossa partilha, nosso bate-papo, André. Eu acho que tem muita gente que te conhece, muita gente está aqui, mas talvez tenha algumas pessoas que não te conheçam bem. Então, conta um pouquinho da tua história, conta um pouquinho da tua trajetória aí. Vou fazer mais ou menos que nem eu fiz para começar com o Martim Valverde. Conta um pouco desses 35 anos de vida aí como músico. Ó, eu não tenho 35 como músico profissional, mas tenho 33. Tá ali. Pois é. Comecei muito novo, comecei tocando na noite e ainda toco, para ser sincero, porque, como diz o fundador da minha comunidade, a gente tem que encher as latinhas, né? Tem filho para criar, faculdade de filho para pagar, e aí ainda toco, eventualmente, toco em cerimônias de casamento, toco em bares, às vezes, toco em MPB, mas desde os 13, tenho 46, então 33 anos que eu sou músico profissional, e mais ou menos uns 30 que eu toco na igreja. Assim, sou de família católica, sempre toquei na missa, desde os 8 tocava na missa, e toco até hoje na mesma comunidade. Então, tive um tempo de faculdade que eu não toquei, mas toco lá ainda. E tive a graça de nascer numa família católica, meus pais eram catequistas, e a gente teve um embasamento muito forte, mas em 92, eu acho, 92, eu fui convidado para entrar na banda Taos. Eles precisavam de um baixista e eu tocava baixo nas bandinhas de rock aqui. Já fui roqueiro, mas... Pois eu lembro dessa época, eu lembro da fase da Taos. Então, aí eles me convidaram para tocar baixo. Inicialmente eu ia ser só o baixista, mas eu já cantava na noite, né? Porque na época a formação da banda já tinham 4 cantores. Era a Simone, que gravou o primeiro disco da banda, que gravou Eu Te Amo, Jesus. Tinha a Suzy, a Ivana e o Serginho.
Então, acho que o máximo que eu podia fazer era um back, de leve, assim, né? Mas aí a É coisa isso. foi tomando uma proporção diferente, assim, né? Eu costumo brincar que se eu soubesse que Deus queria tudo o que Ele quer de mim hoje, lá quando eu aceitei o sim para ser baixista da banda, provavelmente eu ia ficar muito apavorado, eu não ia aceitar, né? Eu brinco às vezes com isso. Mas Ele vai nos moldando, Ele vai nos formando, né? Entrei para ser baixista e depois de um tempo, a primeira formação, o pessoal foi saindo e eu fui o que ficou e depois nós ainda gravamos os outros 2 discos e enfim, é uma história linda demais, né? Eu sou muito grato a Deus. Há muito pouco tempo a gente conseguiu colocar os 2 últimos discos da banda nas plataformas digitais e o feedback foi incrível, né? Muito incrível foi conversar, que precisava dos documentos dos músicos que gravaram, né? Então, como eu tenho Uhum. estúdio, eu produzi os 2 discos, é, eu eu precisei falar com os músicos, então foi um presente de Deus, cara. Foi incrível, porque os músicos que tocaram os discos, a gratidão que eles demonstraram, putz, olha, foi um presente. Um deles em especial, o Tiquinho, falou, cara, hoje eu sou músico porque vocês me deram a oportunidade de tocar com vocês e de gravar. Isso Olha tudo que legal. moldou a minha trajetória como músico. Ele é uma referência, um professor aqui. Fiquei emocionado, assim, fiquei muito, muito feliz. A gente não sabe muitas coisas que Deus faz através do nosso sim, né? Mas Ele faz, e o mais importante é Ele fazer. O importante não é a gente saber. Saber é o de menos. Isso mesmo. E você disse que ainda toca na missa, né, também. Então isso Sim, seguiu sim, sempre sua trajetória, é sim. uma parte que é parte integrante disso, né, É assim, ó. dessa vida. Talvez vai soar estranho que eu vou falar, né? Aí alguém vai falar assim, ah, mas você toca no Ralhão todo ano, para você é fácil falar isso. Mas assim, cara, é o lugar que eu fico mais nervoso para tocar na missa. Fico nervoso. Eu lembro de uma vez que pegar na mão, na época que podia pegar na mão ainda, né? Pegar Pois na mão é, para rezar o Pai Nosso, a moça da liturgia falou: Você morreu. Que mão fria que é tá essa, né? gelado. Então, assim, foi um dos propósitos que eu fiz quando a banda parou de tocar. Foi um dos propósitos que eu fiz mesmo. Não, quero voltar para tocar na missa, porque faz todo sentido, né? É o lugar que você está ali. O milagre eucarístico acontece de forma concreta, né? Então, eu entendo o sonho das pessoas tocarem no palco e o palco é maravilhoso. Não vou falar para você que é ruim, não é ruim, é muito bom, você sabe disso. Mas a missa é muito diferente, é muito especial. A missa eu também continuo tocando na missa e tudo mais. Isso é realmente uma coisa que eu também não quero deixar nunca de fazer, né? Então, sempre que Deus me permitir fazer isso e Deus me deixar participar disso, Uhum. eu estarei lá. E que nem você falou, né? Tocar no palco é muito legal, é muito divertido, especialmente com um propósito também, ainda enche o coração e tudo mais, mas Sim. nada é como tocar na missa, né? Não, nada se E compara. E o mais legal, né? Que assim, que a maturidade vai nos trazendo. Você sabe que eu tenho sido convidado em alguns lugares para ir dar formação para músicos, né? O cara é muito novo, né? De música católica, e as pessoas chamam para dar formação. Aí o que acontece? Eu tenho falado muito a respeito disso, né? Do quão diferente que é tocar na missa, né? Na missa, na verdade, na verdade, você tem que motivar, você tem que motivar as pessoas a cantarem. Então, os tons que eu canto na missa são diferentes dos tons que eu toco nos outros lugares, porque eu tenho que pensar na assembleia, né? Isso também é um exercício de humildade muito grande, muito grande. Falar ali você não é o protagonista já está lá, ele já é, né? uhum, Ali coadjuvante e assim, é um exercício de humildade mesmo. Então, acho muito importante, muito, muito importante tocar na missa. Se alguém que está ouvindo aí tem banda e sonha em tocar em palco, ótimo, o sonho é muito válido. Mas começa lá na missa, porque lá é o lugar primeiro que a gente tem que desejar tocar. amém. É isso mesmo. E você falando de tocar, né? Eu te conheci como baixista, né? Como baixista da Taos.
Na Sim, época acompanhou várias vezes, eu tive tocando várias vezes com o Martim Valverde também, sim, né? sim, Acompanhando sim. no O Martim baixo era e muito tudo. legal, que ele subia no palco do ralé, ele não falava nada, né? É. Antes, subia no palco do ralé, eu tava lá de bobeira, porque eu ajudo lá a organizar o palco, já faz muito tempo. Uhum. Aí ele falava assim: vamos, 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 pega, pega o baixo, vamos, vamos. Pega o... E aí a gente tinha que ir, velho, ia, né? Mas era uma escola, porque você. O Martim é um profeta, muito mais do que um músico. Não é uma heresia isso que eu estou falando, né? E não é menosprezar a musicalidade dele, muito pelo contrário, mas ele é um profeta. Então não tinha nenhuma dessas oportunidades que a gente não saía cheio, né? Saía Pois é. transbordando. Então, para mim, era maravilhoso, maravilhoso. Sempre. Não, e eu achei muito legal uma coisa que ele falou, né, também sobre ele cantar, e eu acho que isso se aplica muito à nossa vida, assim, né? Hum. É, claro, você muito mais do que eu, mas eu também servindo, acho que se aplica muito, que ele falava, é como se fosse um médico, né? Quando você é um músico tocando, né, na missa mais ainda, né? É como se você Uhum. fosse um médico indo dar o remédio, só que na verdade o remédio serve para você também. Sempre, Então, sempre, sempre, então sempre. esse é um momento. Mas eu desviei um pouco da pergunta, né? Falei, poxa, eu te conheci como baixista, mas afinal, qual é seu primeiro instrumento? Aonde que você começou? Você... Eu comecei no violão. O meu primeiro Tá. instrumento é o violão, desde os 6 anos, né? Meu pai fala que eu Uhum. dei uma zucrinada nele lá quando eu tinha 6 anos, porque eu vi um cara tocar violão e eu fiquei encantado com aquilo. Fiquei encantado e falei que eu queria aquilo, queria aquilo. E eu lembro que nós fomos numa escola de música tradicional aqui em Franca, de José Marques, e eu lembro dele falar, lembro direitinho, ele falar assim pro meu pai, falou, mas não tem jeito dele aprender a tocar violão, ele não sabe nem ler. Aí eu lembro de falar pro meu pai, mas o que precisa fazer para aprender a ler então? Aí eu entrei na escola na primeira série com 6 anos por causa da música. É insano isso, né? Mas aí eu comecei a estudar já e é muito doido, porque eu não consigo olhar para a minha vida sem ter a música. As pessoas que eu conheci, você eu conheci pela música, as Sim. pessoas, assim, muitas. Oh, a música me levou para quase que para todos os estados do Brasil. A música me levou para. Assim, eu não sei o que seria de mim sem a música, né? Mas eu comecei com o violão e depois, quando eu já estava tocando na noite, eu sempre tocava e ficava olhando o baixista. Eu achava lindo o som do baixo, né? Eu achava lindo aquilo. E eu lembro que quando nós montamos uma banda, eu falava, vou tocar baixo. E eu lembro que eu comprei um baixo e toquei muito na intuição. Já tinha gravado uns 20 discos, eu nunca tinha tido uma Uhum. aula de baixo. Uma E aula. aí depois que eu fui ter aula com o Eduardo, que é um cara que é meu parceiro de alguns projetos aqui em Franca, do GMPB, né? A gente trabalha junto. Eu tive umas aulas com ele, mas eu já tinha gravado uns 20 discos já tinha gravado um tanto de coisa por causa do estúdio, né? Mas assim, muito por curiosidade, mas é o instrumento que eu tenho mais paixão é o contrabaixo. Mas eu sei que cantar e tocar contrabaixo é só o Sting mesmo e o Paul McCartney que fazem isso de forma brilhante, né? Então eu era um baixista muito assim, fazia só o chão, né? Porque cantar era mais importante, né? Fazia bem o arroz com feijão mesmo. Até tem um músico amigo meu aqui de Franca que faz uma brincadeira que o músico que toca mais de um instrumento, ele fala que é um músico pato, né? Ele Pato. não voa direito, não nada direito e não corre direito. Então ele faz tudo mais ou menos. Então é mais ou menos essa onda mesmo. O violão é para acompanhar a minha voz. E outra coisa que eu descobri também durante a minha trajetória eu sou muito mais cantor do que instrumentista em termos de reconhecimento das pessoas, né? Tinha uns projetos aqui em Franca de jazz, dos caras que eu gravava, que eu produzia, chamava Quinta Jazz. E as primeiras vezes eu levava violão, chegava lá com o violãozinho assim, né? Aí teve um dia que um dos meninos falou assim: Ô, Moleque, traz só o microfone, cara, não precisa trazer o violão, não, deixa que a gente toca, né? Aí me deu um clique, bicho. Os caras não estão querendo que eu toque, eles querem só que eu canto, né? Mas para mim é uma alegria, porque cantar é uma coisa que me encanta também, né? Assim, eu sou muito feliz por poder cantar. A voz, ela tem, ela chega muito mais próximo, né? Do Sim. coração das pessoas. Sempre. Pois é, né? Sempre nisso.
E, e assim, dessa parte de músico, como é que surgiu a questão da produção musical? Como é que entrou isso? E para onde isso te levou? Para onde o que acabou aumentando os seus círculos, os seus contatos e tudo mais? Como começou e para Sim. onde levou? Começou, eu fui infectado pelo vírus do estúdio, quando a gente gravou o primeiro disco da banda. A gente gravou lá na Codimuk, no estúdiozinho, você chegou a Codimo. conhecer ali o estúdiozinho do lado da Canção Nova, ali Sim, sim, do Heraldo. A do gente Heraldo. gravou lá o primeiro disco, né? Porque Eu Te Amo Jesus está no primeiro disco. E lá dentro do estúdio, a gente ficou tão encantado com aquele ambiente, com aquela coisa, que eu, o Maurinho e o Alexandre, que tocava violão na banda, a gente, como era muito longe, né? De carro para lá, a gente foi umas 3 ou 4 vezes. Desde a primeira vez que a gente foi, na volta, a gente já voltou conversando. Nossa, cara, que legal, ia ser legal ter um estúdio. E aí nós montamos o estúdio juntos. O estúdio era o primeiro estúdio que a gente teve, a gente era sócio, eu, o Maurinho e o Alexandre. Mas depois o Maurinho decidiu tomar outro rumo, o Alexandre junto resolveu sair. Eu comprei a parte deles e a partir daí é a minha profissão, né? Aí assumi isso como profissão. Confesso para você que já tentei desvencilhar disso algumas vezes, porque é difícil viver da música aqui, né? Mas não tem jeito, rapaz. Eu vou desviando a rota e Deus vai me puxando para a rota de novo, assim. Tem muitos testemunhos nesse sentido. Então, estamos seguindo, né? Mas a música, a produção me deu a oportunidade de gravar todos os estilos que você imaginar. Tudo que você imaginar eu já gravei. E eu lembro direitinho, eu dei aula no Senac, no curso técnico de publicidade, durante 5 anos. Uhum. E o módulo de rádio, eu levava os meninos para o estúdio. Eles adoravam, né? Porque eles iam para lá, a gente criava jingle, criava spot, e era uma bagunça, era muito bom. E lá na recepção do estúdio tinha uns quadros com as capas dos CDs todos que eu tinha produzido, né? De alguns CDs que eu tinha produzido. E um dia um aluno perguntou, professor, qual que é a melhor parte de quando o senhor olha nessas capas aí, qual que é a melhor parte? Aí eu fiquei olhando, eu falei assim, as histórias que eles me trazem, as pessoas que eles me trazem. Não é só a música, né? São os encontros. Cada CD que eu produzi tem uma história, tem um encontro, tem uma música especial, tem um momento especial, tem uma pessoa especial que depois a gente continuou amigo e depois fez projetos juntos, paralelos. Então, assim, eu acho que o mais precioso da produção é isso. O que mais me encanta é isso, são os encontros que o estúdio me proporciona. E você comentou que tem vários testemunhos aí dessa caminhada, tanto como músico como produtor. Eu vou perguntar para você disso, mas segura um pouquinho que entrou agora há pouco uma pessoa muito especial, Paula Viola, grande Ah, Paulinha! Paulinha. Muito boa noite para você, Paula. Muito obrigado por fazer essa ponte aí da Ah, banda que legal. Testemunha com o André Obrigado. aí para a gente poder trazer ele aqui e ter esse papo tão legal. Então, beijo, Paula. Muito obrigado aí e A Paulinha é acompanha aí a cidadã gente. francana, já deve ter recebido a chave daqui de Franca, tanto que ela já veio para cá. Ela é muito querida aqui por nós todos. Um beijo, Paulinha. Pois é, isso aí. Bom, mas aí você tava falando que teve alguns testemunhos e acho que isso deve ser muito intrigante para muita gente, digamos assim. Tem muita gente que fala assim, ah, puxa, se a pessoa é músico de Deus, só toca para Deus, mas puxa, eu tenho que encher as latinhas, né? Eu tenho que fazer uma vivência, quem realmente vive de música, né? E aí você tem o dilema de, às vezes, te colocar em lugares que, digamos assim, não era a primeira opção de um cristão tá. Como é que se lida com isso? E como é que você tem os testemunhos disso aí? Então, Marcelo, eu sempre falo, cara, uma coisa que eu falo muito, assim, e às vezes as pessoas não concordam e eu respeito quem discorda, sempre. Mas eu penso que a gente que é cristão, a gente tem que ser luz aonde que Deus nos coloca, né?
se nós já falamos, tocar na missa, é maravilhoso tocar dentro da igreja. Só que lá você não faz diferença. O ambiente já é muito propício para você fazer o bem, para você, não é isso? Quer dizer, agora o testemunho é ser cristão, levar a Deus sem pronunciar uma palavra com relação a Deus, a Jesus, a Nossa Senhora, nem nada, mas levar tudo isso para um ambiente que não tem isso. Respeitando o ambiente, respeitando as pessoas, respeitando a diferença. E aí eu sempre penso que o mais importante não é o que você fala, mas é a forma como você age. O maior testemunho é agir com retidão, com honestidade, respeitar as pessoas, respeitar. Ah, mas aí tem a moça que é bonita. Sim, tem a moça bonita. Ótimo. Mas tá tudo bem. Você entende? Aí é a postura, porque eu tenho a minha esposa, eu tenho meus filhos, eu tenho que respeitar isso. E é uma escolha, ninguém me enfiou um revólver na cabeça e falou assim, você tem que casar, ninguém me obrigou, foi uma escolha minha. Então, eu escolhi e escolho todos os dias o meu casamento. O casamento você não escolhe só no dia que você fala assim no altar. A escolha pelo casamento... O dia é fácil, né? Todos os dias. Não, no dia é maravilhoso. Tá tudo a favor, né? Você tá dentro da igreja, como eu falei, aí tem festa, né? O difícil é o sim que você tem que dar todos os outros dias. O sim para o casamento hoje. E aí dar sim aqui em casa também é fácil. Tá tudo em casa. Pandemia, então, os meninos todos aqui, que delícia, curtindo, ótimo. Com as preocupações todas, enfim. Mas assim, é dizer sim na hora que tá lá na música. Eu acho que eu não te contei o dia que a gente conversou, eu toco uma banda de forró aqui também. Olha só. É uma delícia. E é o projeto que eu toco que é mais gostoso. Por quê? Eu não sou o protagonista, cara. É maravilhoso. Eu toco violão e canto. Aí o menino que toca sanfona, ele toca super bem. O cara da percussão é um músico excepcional. São caras excepcionais. Só que lá eu vou curtir. Aí na hora que o sanfoneiro fala assim, ô, Bolelinha, canta uma aí. Canto. Pode puxar, qual que você quer? E aí eu canto, e eu descanso. É maravilhoso. Então, assim, mas o ambiente não é propício. Pode ser que não. Mas ainda assim, é o lugar que eu posso ser luz. É o lugar que eu posso levar. E a gente, às vezes, não tem a dimensão. Porque aqui em Franca, pelo fato de ser velho, pelo fato de estar tocando há muitos anos, as pessoas me conhecem. E também me conhecem como músico do Raléu, como músico católico. Né? E em nenhum momento isso atrapalha o meu trabalho, eu desprestigia. Muito pelo contrário. Eu muitas vezes percebo que eles me respeitam. E mais do que respeitar, às vezes eles vêm até se aconselhar. Pô, Bolela, cara, tá acontecendo isso, e aí? Aí é a hora que a pessoa deu a oportunidade, eu não vou catequizar, não é isso. Mas aí eu vou derramar tudo aquilo que Deus derrama na minha vida, eu vou transbordar na vida da pessoa. É isso. Eu acho que é mais simples do que a gente pensa. Né? Às vezes as pessoas complicam um pouco. Pois A é, Paulinha muito falando do interessante. Noite Nossa. Você acha que ela é francana, não? Noite Nossa é um barzinho daqui que eu toco, já toquei muito. Ela é uma figura. Paulinha conhece mais Franca que você. Se marcar, conhece mesmo. Se brincar, conhece mesmo. Pois é, né? Então, isso é muito legal ver como você consegue transparecer, transbordar isso, né, de modo que as pessoas não vejam, de fato, nenhuma inconsistência, nenhum dilema nisso. Né? Você é o mesmo André Bolela, filho de Deus, que toca na missa, é o mesmo filho de Deus que toca na banda de forró. Né? E só muda... Eu acho que os distanciamentos somos nós mesmos que criamos, né? Eu sempre penso que a gente tem que encurtar a distância. Hoje nós estamos vivendo distanciamento social, não pode. Mas em situação normal nós temos que encurtar e respeitar. Se a pessoa ela comunga outra fé, outra, ótimo, alguma coisa levou ela a acreditar naquilo. Quem sou eu para falar que ela está errada? Não sou ninguém. Eu tenho que lutar com o meu pecado todo dia, com a minha oração, com a minha luta, não é? Nós não somos juízes, nós temos que ser irmão, no melhor sentido da palavra. E até partilhando uma coisa que o Dinho partilhou aqui na conversa, aliás, boa noite, Dinho, bem-vindo aí. Ele partilhou de São Francisco, né? Ou seja, pregue o evangelho e, se necessário, use palavras.
né? Exatamente. Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Porque quantas pessoas você conhece, e aí nós não vamos citar nome para não ser indelicado, que falam, e depois você fica sabendo que a vida não. As atitudes não são coerentes com aquilo que ele fala. Então, eu sou da opinião seguinte: fala menos e haja mais. Eu acho que E o risco viva de errar é mais, né? menor. O risco é menor. É isso aí. E a outra coisa de ser, esse negócio de ser luz nos outros lugares, uma vez teve um cara que eu conheci que era um vaqueiro, um cara muito simples mesmo. Estava conversando com ele lá tal, e de repente ele falou assim: Ah, eu vou na missa, eu vou sempre na missa tal, né? Mas aí às vezes o padre na missa fala que não é para ir no bar, né? O padre falava assim: Olha, pô, não é bom ficar indo no bar e tudo bem. Mas ele falava isso para quem estava na igreja. Ele tinha que ir lá e falar para quem estava no bar e não para quem está na igreja, né? Então acho que o exemplo é muito, muito claro, assim, né? E de uma forma muito simples, né? É uma pessoa muito simples, muito humilde, e chegou nessa conclusão. Aproveitando, né, que eu já estava falando um pouco de Halel, conta Sim. mais coisa aí do que você está fazendo agora. Oh, peraí que a produção está me corrigindo. Eu falei que o ralé é de 6 a 8, o ralé é de 5 a 7. Desculpa, pessoal. O ralé é Mas especialmente vai ser só no domingo. A live tá. vai ser só no domingo. A Porque live vai até ser só no domingo. eu estava numa reunião agora mesmo, antes de chegar aqui, até sair correndo da reunião e vim para cá. Esse ano, especialmente, nós não vamos conseguir fazer um evento presencial, então foi pensado uma live que vai ser domingo. Eu imagino que vai ser. Depois vocês se informem lá nos canais do Raleu, mas vai ser do meio-dia até a noite, né? Vai ter um monte de participação legal, eles já estão começando a divulgar, mas vai ser só no domingo, dia 6, se eu não estou enganado, né? 6. Dia Domingo é 6. dia Isso 6. aí. Vai ser só no domingo, vai ter um monte de participação, então vai ser muito, muito legal. Assim, diferente, né? A gente fica triste de não ser como a gente está acostumado, mas eu acho que é melhor assim, né? Do que não ter nada, né? Sim, sim. E você vai estar lá. Vou, não, vou. Vou estar ajudando lá no palco e assim, vou tocar na missa, vamos participar, sim. Vai estar tocando na missa. Eu vi aqui, pelo que eu vi na página do Instagram aqui do Ralel, né? Tem, Sim. além do André Bolela, tem Ziza Fernandes, Adriana Arides, Martim Valverde, Thiago Brado, Frei Gilson, Padre Célio, Padre Eduardo José, entre outros aí, né? Tem Então tem, Celina, tem uma galera, viu? Tem uma então galera que vai tem uma participar. galera. Não percam aí. E além de tocando aí no Halel, você tem as produções que você está fazendo e você tem seu trabalho musical, seus discos, aí, seus trabalhos. Como é que você conta aí pra gente? Então, quando a banda parou, quando a banda decidiu parar, foi até interessante. Às vezes as pessoas perguntam se teve alguma briga, alguma coisa. Não foi muito consensual assim mesmo, porque é, assim a gente foi crescendo e foi casando, foi tendo filho, faculdade, emprego, e a banda começou a ficar muito, assim, começou a ficar não na lista de prioridades, começou a ficar meio para trás, assim, né? E aí a gente, depois de um tempo, decidiu, assim, rezamos e decidimos parar. Até a gente fez uma missa de celebração dos fins dos trabalhos da banda, foi muito interessante. Tava o padre Dânia, que é de Franca, que mora no Rio, tava o Chico, que nos ajudou bastante, a tia Lolita. Então foi bem interessante, assim, esse desfecho, né? E, para falar muita verdade, nos meus planos, eu tinha a intenção de voltar a tocar na missa, como eu te falei. Eu já participo de uma comunidade há quase 20 anos, que é uma comunidade de famílias aqui, e eu já estava super envolvido, já estava, falando, vou me dedicar à comunidade, filho pequeno, como disse, pensei, agora é hora de sossegar mesmo o facho. Mas aí, nesse processo, para entender melhor, para acolher melhor
essa condição aí de fim da banda, eu estava rezando com a irmã Tereza, que é uma amiga daqui da juventude que é carmelita aqui. E aí ela falou que numa das vezes que eu fui lá para a gente rezar, para a gente conversar, ela falou, ó, você tem que gravar um disco, você. E eu falei, não vou gravar, não tem o menor sentido e tal. E não, mas você tem que gravar e é isso que Deus quer de você e tal. E até brinquei com ela, falou, ó, tô achando que a conexão caiu quando Deus falou com você, porque ele na hora do não caiu a conexão. Não é para gravar, você entendeu o que é. E ela ria até, não é. Aí eu falei, não, ó, eu preciso. Isso não é simples assim, eu preciso entender melhor, eu preciso acolher isso, né? E aí comecei, aí na mesma semana eu encontrei com a tia Lolita, eu não sei o que eu fui buscar na casa dela, levar. Aí ela falou assim, do nada, assim, falou para mim, André, eu tava rezando, me veio você não pode parar, hein, você tem que continuar. Aí eu falei, ixi, a irmã Tereza falou que Tá eu tinha vindo de todo lado. Você errou, isso aí elas estão de complô. E aí começou um monte de gente confirmar, assim, né? Mas ainda assim eu estava um pouco reticente. Aí o próprio Chico, que é da minha comunidade, a gente gravava, eu tocava num programa de TV local aqui, que era da comunidade, terminou a gravação, a gente estava no carro, começamos a conversar, eu partilhei com ele, falou, Chico, ó, a irmã Tereza falou isso. E o Chico é um cara super querido, assim. Uma das coisas que eu mais gosto nele é que ele não é daquele cara que dá tapinha nas costas, entendeu? O que ele tiver que te falar, ele vai te falar com toda a propriedade, com toda a autoridade, com carinho, e às vezes até sem carinho, ele fala. E eu fui compartilhar com ele por isso mesmo, né? Que eu queria de verdade o sentimento dele. E ele me falou uma coisa muito interessante, ele falou, André, se a Paulinha, que é a minha esposa, se a Paulinha não te abençoar, não faz isso. Não faz isso que você vai errar. E aí me deu uma paz. Eu falei assim, nossa, porque na época da banda a gente viajava muito, ficava muito sozinha e tal. Eu falei, não, que maravilha, cara. Na hora que eu falar para ela que é para gravar, ela vai falar que não e eu, pô, não. Sossegado, né? Lavei minhas mãos, né? E aí eu fiquei muito surpreso que eu partilhei com a Paulinha, conversando com o Chico hoje, ela acompanhando o processo todo, né? Claro. Vendo o sofrimento do fim da banda, vendo tudo. E aí ele falou um negócio que é interessante, né? Ele falou que você tem que abençoar o projeto, você tem que me apoiar. Se você não me apoiar, não tem disco. Ela falou assim, mas como que eu não vou te apoiar? Eu sempre te apoiei e vou te apoiar sempre, não tem isso. E aí eu falei, putz, agora azedou mesmo. Agora... A pessoa que podia me dar desculpa não deu, né? E aí foi um processo longo, assim, foi um processo longo de... E aí eu falei, então, fui terminar algumas músicas que eu já estava começando a mexer, fui buscar algumas músicas de compositores amigos, e aí levantei um monte de música, mais de 40 músicas, e vim peneirando, vim apurando, e aí gravei o disco em 2008, o lançamento foi em fevereiro de 2009. Até o ano passado eu mudei de casa, eu mudei o estúdio também, e na organização da bagunça lá eu achei o convite do lançamento, né? Então, eu mudei exatamente no período que estava fazendo 10 anos do lançamento do disco. Então, foi muito especial. E assim, cara, é um presente de Deus. Esse disco foi um presente, assim. Eu não sei o que vai acontecer para frente. Tem vontade de gravar mais? Já tive muita vontade, hoje eu não sei, porque o mercado fonográfico, você vai entender o que eu estou falando, o mercado está num processo de transição, não tem muito para onde. Você vai gravar um disco de 12 faixas, tem um investimento alto. Mesmo eu tendo estúdio, eu tenho investimento, eu tenho que pagar músico, tenho que pagar. Não tem como ser tudo, pô, amigão, não tem, os caras são todos profissionais. Pô, amigão não dá, né? Não dá, tapinha nas costas não dá, assim, eu não fico confortável com isso. Mas precisa ter um mote, né? Aí você vai para os streams, eu até falei para você que talvez hoje entraria as minhas músicas nos streams, mas não entrou, então vai entrar essa semana. Esse mesmo disco, depois de batalhar muito, ele vai entrar nas plataformas essa semana. Era para ter entrado ontem, mas não sei o que aconteceu. Também não estou preocupado, Deus está na frente. Então, assim, também acho que precisa... nessa época de isolamento, acho que mesmo as plataformas também devem ter mais atraso para subir e tudo. Se todo mundo fizer como eu fiz,
foi na plataforma que eu aprendi a fazer, entendeu? A plataforma Uhum. que eu aprendi a fazer o ISRC foi onde que eu tive tempo para parar, falando, deixa eu estudar isso aqui, deixa eu aprender. É um processo muito moroso, muito difícil, mas eu fiz, cara. Até os discos da banda eu remasterizei, aí eu quis meter o pé, assim, falar, vou fazer direitinho, né? Tem os recursos, tem as É, ferramentas, mas assim, nós estamos vivendo um momento assim de transição, nós temos que saber o que, que vai fazer, né? E para onde você quer chegar, mas facilitou demais. Pô, realmente, popularizou. O bicho, mas você tá é uma gotinha no meio de um oceano gigante. E a gente ainda não sabe muito como que você consegue reverter o investimento de uma produção, por exemplo, né? Antes você tinha um CD, é difícil de vender, cara, mas você vendia 1.000 cópias, você pagava a conta, você né? equilibrava a conta Pagava a ali, né? conta. Ah, não sei o que, mas demora não sei quanto tempo para vender. Tudo bem, mas paga a conta. A médio prazo paga a conta. Hoje eu não sei como é que paga a conta. Eu coloquei os discos agora há pouco tempo, não sei quanto que vai render de streamings. Eu não estou esperando nada, para te falar a verdade. Olha, eu falando da experiência do Testemunha, né, que é bem menos conhecido que a Tauso, que você e tudo mais, eu digo que a gente enxerga os projetos do Testemunha como uma doação, como um Sim, dízimo que a gente sim, paga, sim. porque a gente põe em serviço e investimento no trabalho de música. E aí a gente vê um propósito nisso, mas também a expectativa de ter retorno financeiro também É, não por temos. exemplo, quando é banda, você divide a conta, né? Divide em cinco, né? Aí, pô, já fica mais leve, né? É mais difícil de chegar num consenso, né? Eu já tive banda há muito tempo, é muito difícil de administrar o consenso de banda, mas só que você divide a conta, e sozinho não tem como dividir, né? Tem que E além assumir. de, e além de não ter como dividir, você ainda precisa de gente para fazer Isso, o isso, trabalho, precisa contratar gente exatamente. ali, né? Não, e tem que fazer, né? E que, assim, não é uma reclamação, não, é uma constatação. É assim que funciona, né? Não tem muito o que fazer. E aí, desse trabalho que você tem aí, que está chegando nas plataformas digitais, aí tem alguma ou algumas músicas que te toquem mais fundo, que você fale assim, puxa, essa realmente Cara, mexe? tem mais de uma. Você quer que eu cante ela? Lógico. Tem mais de uma. Cara, foi um disco muito especial, assim. Eu tenho muito orgulho de ter feito, assim. Eu acho que se não fosse o cantor do disco, se eu tivesse só produzido o disco, eu ia ter o mesmo orgulho. Porque é um disco, cara, que ele foi feito numa velocidade tão rápida, assim. As coisas aconteceram de uma forma tão harmônica que eu me impressiona às vezes quando eu começo a pensar assim, né? As pessoas que me ajudaram, o, o disco quem gravou, o Fernando Rasch, que é um baterista primoroso daqui de Franca. Esse cara, inclusive, ele foi tocar no festival de jazz em Araxá, aqui no Grande Hotel. O Hermeto Pascoal pagou um pau para ele, assim, falou, nossa, sabe assim, todo mundo ficou encantado. É um menino que hoje é evangélico, que está caminhando lá, e a gente tem partilhado algumas coisas, assim, né? Ampliou o nosso cerco, assim, né? Um cara que é demais. O baixo, quem gravou foi o Everton Oliveira, que tocou na Canção Nova muito tempo, foi do Vida Muito tempo. Reluz. Então, Uhum. super no baixista, os grooves do disco são incríveis. Os pianos e os arranjos, o Heron Guarnieri, que é um cara que é muito meu parceiro, que é um cara que é uma referência, você deve conhecer. Cara que toca no funk como Legusta, que também é de banda católica, da Uhum. banda Harai de Itu. Ele veio gravar o disco aqui, tá vendo? As conexões, ele veio gravar e a gente é amigo pro resto da vida. Pro resto da vida. A gente tem um projeto junto de piano e voz que chama Afinidade, que ele me convidou para participar, que é um projeto que eu tenho muita alegria também de fazer. A gente gravou piano e voz valendo junto, músicas de oração, assim, ficou demais o disco. Vai ser o próximo que eu vou colocar nas plataformas. Se Deus quiser. Aí o Boina fez guitarra. Pô, não precisa falar nada, é o Boina, é Só referência. fera, né? Referência.
Aí o percussão, tem um percussionista aqui de Franco, Stanley. Os backs foi o Marcelinho e o Mateuzinho, que viajaram comigo durante muito tempo. São talentosíssimos. Então, assim, cara, é um negócio maluco, assim. Aí tem um samba que o Diego Figueiredo, que é um super instrumentista aqui de Franca, tem carreira internacional. Ele gravou o violão do samba para mim, de presente. Aí o padre Fábio de Mello fez a participação de uma música, que até os caras ficam me zoando, que eu chamei o padre Fábio de Mello para cantar a música, e ele faz a voz de Deus, ele só fala umas palavras no meio da música. Os caras estão me tirando outro. Você é muito cara de pau, você chama o padre para cantar, Padre. o padre aceita, e aí você não deixa ele cantar, ele só fala. Ah, bicho, mas o cara fez a voz de Deus, acho que eu dei moral para ele, né? Mas é um querido, de muitos anos, amigo há muitos anos. Então, assim, cara, tem o Vinícius Del Bianco cantou, o Vinição, o Vinícius Visconde. Cara, não posso reclamar, entendeu? Mas, assim, tem muitas músicas especiais. Um testemunho rapidinho antes de eu cantar a música. É um disco que chegou até os músicos pela qualidade dos arranjos. Então, vários músicos da noite aqui, pô, pra você ter uma noção, tem uma música minha que eu cantei no Quinta Jazz. O baixista que me convidou falou, bicho, eu quero que você vá cantar, mas eu quero que você cante aquela sua. E aí lá, glória, glória. A música já começa com glória, metendo o pé na porta. Num bar. E todo mundo curtiu, cara. Então, assim, o disco, ele abriu o horizonte, assim. Vários músicos da noite me respeitam e admiram o meu trabalho por esse disco, né? Então, assim, até amanhã podia falar dele, né? Mas a música que eu acho que é a música, eu brinco que é o meu fio de cabelo, né? Eu vou ter que cantar pro resto da minha vida. O fio de cabelo do Chitãozinho Chororó é essa daqui para mim, que é uma música que chama Declaração de Amor, de um compositor. Muita gente acha que eu sou o compositor da música, mas eu não sou. Eu, infelizmente, gostaria muito de ter escrito essa música, mas não sou eu. É de um menino de Presidente Prudente, chama Rogério Pena. E é uma música que, na voz de Deus, que eu vou cantar, você vai sacar o que é que fala. Peraí. Aí sim. Não tem misericórdia para instrumentos afinados. Não. Olho nos teus olhos, vejo o amor que tens por mim, a me lembrar que nada mais vai me separar da tua vida. Estou aqui contigo, quero ser sempre teu melhor amigo, querido, contigo hei de estar. Meu filho, te trouxe aqui pra te dizer que é durante a tempestade que eu mais olho por você. E não há nada que aconteça, nem que possa acontecer. Não vou desistir de você. Não vou desistir de você. Enxergo teu cansaço, meu braço está aqui pra te animar. E se às vezes me esqueces, meu amor não vai mudar. Não espero que me ames pra te amar. Não espero que perdoes pra te perdoar. Não espero ouvir teu grito, não espero os teus sinais. Não espero ser meu filho para ser teu pai. Teu sorriso é meu sorriso, tua dor é minha dor.
Tua vida é minha declaração de amor. Meu filho, te trouxe aqui pra te dizer que é durante a tempestade que eu mais olho por você. E não há nada que aconteça, nem que possa acontecer. Não vou desistir de você. Não vou desistir. Que linda! É Que demais. música linda! Você demais. precisa ver o arranjo, que o arranjo do CD é um piano e voz. Você vai ouvir, você vai se encantar, é de arrepiar. Eu já estava arrepiado aqui pelo som do telefone, assim, né? Imagina a produção completa dela. Eu falo que você é pianista, você é tecladista, acho que você vai se identificar muito. Fica bonito no violão também, mas o arranjo que o Heron fez, pelo amor de Deus, incrível, incrível. Muito e a música é maravilhosa, né? Bom, André, nesse clima aqui que a gente tá, o Instagram é impiedoso, né? A gente tem 5 minutinhos aqui para fechar. Tá tranquilo. Então, assim, eu queria, antes de mais nada, te agradecer demais, louvar a Deus por tua presença aqui, por você partilhar momentos tão bonitos com a gente, partilhar da sua história, partilhar da sua vida, partilhar a sua música, né, com a gente, essa voz, esse dom, colocar em intenção aí de todos os seus projetos, as coisas que estão fazendo, que você está fazendo, colocar em intenção, e em especial pelo Halel, que vai ser nesse próximo fim de semana, e deixar aí um minuto aberto aí para você fazer um comentário final, uma oração, um agradecimento, o que você quiser. Só antes disso, avisar a galera que segue aqui a gente, semana que vem a gente vai ter no Testemunho em Casa o Henrique, da banda Tautobius, lá de Fortaleza. Então vamos bater um papo aqui com ele. André, então, muito Marcelo, obrigado. Eu tenho que agradecer vocês, cara, pelo convite, foi incrível mesmo, incrível. Eu espero que a gente possa, em breve, aqui no Halel, se encontrar pessoalmente, né? Contar a história. Se Deus quiser. Mas você me mandou umas fotos do Congresso de Música do Luiz Alfredo lá. Puxa, parece outra pessoa, né? Parece outra pessoa. Eu me pareço outra pessoa. Mas, assim, agradecer demais o convite, foi muito incrível. Não só hoje, mas aquela conversa que a gente teve foi incrível. E eu queria fazer um pedido não só para que vocês estejam no Halel no final de semana que vem, né? Lógico, no domingo, todo mundo ajudando, o Halel está precisando de bastante ajuda, mas mais do que isso, eu queria que pedir a oração de todo mundo para os músicos católicos, né? Eu sou de uma geração que a gente sonhava em profissionalizar a nossa música, né? Puxa, a gente precisa profissionalizar. E eu acho que a coisa perdeu um pouquinho a mão. Então, assim, eu vou pedir oração, que a gente pode rezar pelos músicos, né? Para que a gente possa, sim, ser profissional, sim, eu acho justo, é bíblico, né? O empregado é merecedor do seu salário, né? Mas que a gente não possa nunca esquecer que o que nos trouxe aqui, o que nos traz aqui, o nosso principal motivo é realmente Jesus, levar Jesus às pessoas, né? Que ele providencie da forma dele, que a gente não seja escravo, né? Escravo do excesso de profissionalismo. É só isso que eu ia pedir mesmo, que a gente possa rezar pelos músicos. Todos os lugares que eu tenho ido tocar, eu tenho pedido isso. A gente vive bastidor de evento e às vezes vê umas coisas ruins, né? Algumas coisas equivocadas, né? Tem muita gente boa, claro que tem, sem dúvida, mas a gente o Dinho está falando aí, ser servo antes de tudo, exatamente. Os discípulos saíam sem nada e
e nunca ficavam desamparados porque Deus providenciava tudo, né? E realmente viver esse abandono mesmo, né? Só pedir oração, acho que é isso. Pedir oração por todos nós, para que a gente não perca o foco. Amém. E acho que com esse pedido, com essa música tão bonita, a gente se despede. Agradeço mais uma vez. A gente encerra por aqui. Semana que vem, Testemunho em Casa está de volta. Domingo temos o Raléu, todo mundo convidado. Mais uma vez, muito obrigado. E Te agradeço, continuemos querido. reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Grande Obrigado, abraço. André. Obrigado, galera. Grande abraço. Valeu. Tchau, tchau.